Tema da postagem de hoje: Máscaras de chumbo. Aconteceu em Niterói, estado do Rio de Janeiro. Primeira parte. No alto de um morro, num subúrbio de Niterói, ainda uma cidade calma lá pelos idos dos anos 60, dois humildes radiotécnicos se envolveram numa misteriosa e fatal experiência. Embora não se tenha uma explicação final e conclusiva para o caso até hoje, há indícios da presença de UFOs no lamentável episódio, que veio a se tornar num dos mais famosos casos da ufologia brasileira, em que duas pessoas morreram em circunstâncias estranhas, associadas ao fenômeno OVNI. Vamos então aos detalhes, tentando obedecer, na medida do possível, à ordem cronológica dos acontecimentos. Era final de tarde, início da noite de 17 de agosto de 1966. Chovia quando a dona de casa, Gracinda Barbosa Coutinho de Souza, voltava para casa, dirigindo seu carro pela Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca, em Niterói, estado do Rio de Janeiro, na companhia de seus 3 filhos, 2 meninas e um rapaz. Em dado momento, uma de suas filhas, Denise, de 7 anos, chamou a atenção de todos para algo anormal acontecendo no céu, sobre o alto de um morro. Pararam o carro, desceram e viram então um estranho objeto multicolorido, de forma discoide, rodeado por um halo de luz muito intensa, de cor alaranjada. Ainda ao redor e mais junto ao objeto, um outro anel, como sendo de fogo, de onde saíam raios azuis em várias direções. Deve ter sido uma visão muito louca essa, não acham? Na manhã seguinte, dia 18 de agosto de 1966, uma quinta-feira, o jovem Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos estava caçando passarinhos no morro, quando se deparou com os cadáveres de 2 homens. Assustado, desceu o morro e avisou o guarda Antônio Guerra, que servia na companhia de radiopatrulha naquela região. Só que esse guarda não foi averiguar de imediato o ocorrido. Ele demorou 2 dias para ir ao local onde os corpos foram encontrados. Este comportamento do guarda gerou então desconfianças por parte do delegado Venâncio Bittencourt, que comandou as investigações. O delegado suspeitou que o guarda ou outra pessoa teria revistado os cadáveres para se apropriar de dinheiro, mas isso nunca foi comprovado. Já no dia 20 de agosto de 1966, um sábado, por volta das 18 horas, 3 dias após a visão de Gracinda e seus filhos, o garoto Jorge da Costa Alves, que estava procurando sua pipa junto a outros meninos no morro, sentiu um forte mau cheiro e localizou os corpos. Apavorado com a fúnebre visão, o garoto Jorge então se dirigiu à 2ª Delegacia de Polícia de Niterói e comunicou o fato. Na manhã do dia 21 de agosto, um domingo chuvoso, a polícia, os bombeiros, jornalistas e curiosos subiram o Morro do Vintém por mais de 2 horas, através de um caminho de difícil acesso, para resgatar os corpos. Começavam então as investigações policiais. As vítimas. Quem eram? Manuel Pereira da Cruz, 32 anos, e Miguel José Viana, 34 anos, ambos radiotécnicos, casados, nascidos e moradores em Campos dos Goytacazes, cidade do estado do Rio de Janeiro. Eram sócios, místicos, gostavam de coisas sobrenaturais e possuíam uma paixão fora do comum por alienígenas, com os quais procuravam estabelecer contatos. Na cidade de Campos dos Goytacazes, a polícia descobriu que eles já haviam feito diversas experiências espirituais e que também, junto a mais um amigo, em certa ocasião, tinham causado uma forte explosão na praia de Atafona, no interior do Rio de Janeiro. O estrondo dessa explosão foi tão grande que causou danos nas casas da vizinhança e as pessoas pensaram que estivesse ocorrendo um terremoto. Mais testemunhas avistaram o OVNI. Voltando à dona de casa Gracinda Barbosa, ela chegou a dar declarações aos jornais sobre o que havia visto em companhia dos filhos, o que motivou e encorajou várias outras pessoas a ligarem para a polícia, contando que também tinham visto um OVNI e luzes misteriosas sobre o morro, no mesmo dia e horário em que, presumivelmente, os 2 homens morreram. Sobre as investigações em loco.
Segundo as investigações, ainda no local do ocorrido, os policiais não encontraram nenhum sinal que denotasse violência ou luta corporal contra as vítimas. Os corpos estavam próximos, um ao lado do outro, deitados de costas no chão, em cima de uma espécie de cama feita com folhas de pintoba, que foram cortadas com uma faca ou algo similar. Para quem não sabe, pintoba é uma espécie de palmeira, com folhas super duras e difíceis de serem cortadas. Detalhe: nenhum instrumento cortante, como faca, facão, serra ou canivete, foi encontrado no local. Eles estavam bem vestidos, com ternos limpos e capas de chuva. Já se encontravam em adiantado estado de putrefação quando foram achados, e ao lado deles haviam vários objetos interessantes. Um estranho marco de cimento que delimitava loteamentos, uma garrafa de água mineral magnesiana vazia, uma folha de papel laminado, que foi usada como copo, um embrulho de papel contendo 2 toalhas, um par de óculos pretos com uma aliança em uma das hastes, um lenço com as letras maiúsculas A.M.S. Um pedaço de papel contendo umas equações básicas de eletrônica. No bolso de um deles foi encontrada a quantia de 157 mil cruzeiros, que correspondiam a $68 na época, e no bolso do outro a quantia de 4 mil cruzeiros, que eram menos de $2. Seus relógios tinham sido tirados dos pulsos e também acomodados nos bolsos. Porém, o que mais chamou a atenção da polícia foram 2 outros itens, um tanto quanto sinistros. 2 bizarras máscaras de chumbo, confeccionadas artesanalmente, que foi o que deu nome ao incidente, e um outro pedaço de papel, muito curioso, com a seguinte escrita, abre aspas, 16h30, estar no local determinado, 18h30, ingerir cápsula, após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara, fecha aspas. Um enigma essa mensagem, não? O que será que havia nas tais cápsulas? Por que deveriam se proteger com as máscaras de chumbo após sentirem que as cápsulas fizeram efeito? E que sinal aguardavam? E de quem? Nossa nota. Da maneira que está escrito, este bilhete é ambíguo, o que torna o seu significado aberto a interpretações. No bolso de Manuel, um dos mortos, foi encontrado um maço de cigarros da marca Continental, praticamente quase no fim. Quem é fumante entende que a experiência que levou os dois à morte estava programada para ser curta, pois se fosse longa e tivessem que passar a noite no alto do morro, com certeza Manuel teria levado um maço de cigarros extra, não é verdade? Também foi encontrado num dos corpos um vale do casco da água mineral que compraram num bar antes de subir o morro. Tá na cara que pretendiam retornar e devolver o casco, não acham óbvio? Bem, vamos tentar reproduzir o passo a passo das 2 vítimas, desde que saíram de Campos dos Goytacazes, cidade em que viviam, até serem encontrados mortos no alto do morro, em Niterói. Na noite de 16 de agosto de 1966, uma terça-feira, Manuel informou à sua esposa, Dona Nelly, que iria para São Paulo, juntamente com seu sócio Miguel, que também era casado, para comprar um carro usado e alguns componentes de eletrônica para o estoque da oficina. Ele embrulhou 2.300.000 cruzeiros para levar na viagem. Essa quantia correspondia a mais ou menos uns $1.000 na época. Rumo à morte. No dia 17 de agosto de 1966, às 9 horas da manhã, os 2 radiotécnicos tomaram um ônibus na rodoviária de Campos com destino a Niterói, e não a São Paulo, como haviam informado às suas famílias. Eles foram acompanhados pelo amigo Elcio Correia Gomes até a rodoviária de Campos e lá se despediram. Às 14h30, chegaram na estação rodoviária de Niterói. Deste horário até o instante em que presumivelmente morreram, a polícia descobriu que Miguel e Manuel passaram numa loja de componentes eletrônicos no centro da cidade, chamada Fluoscope, onde eram fregueses.
Foram também a uma loja de roupas e compraram capas de chuva. Entraram num bar e compraram uma garrafa de água mineral magnesiana, não esquecendo de pegar o comprovante do vasilhame para poder devolver depois. A pessoa que os atendeu neste bar disse que Miguel parecia estar nervoso e com pressa, pois a todo instante consultava as horas. Saindo deste bar, rumaram para o morro. Aquele dia estava chuvoso e escurecendo rapidamente. O vigia Raulino de Matos, morador do Morro do Vintém, viu quando Manuel e Miguel chegaram ao local em um jipe, juntamente com outras 2 pessoas, até hoje não identificadas. As vítimas desceram do veículo e subiram o morro a pé, o que chamou a atenção de Raulino, pois já estava quase anoitecendo e o tempo piorava a cada minuto. E na manhã seguinte, 18 de agosto de 1966, uma quinta-feira, o jovem Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos, caçador de passarinhos, como já mencionei, os encontrou mortos. Muito bem, pessoal, vamos encerrar por aqui essa primeira parte, senão fica muito longo o vídeo, apesar de querermos ir em frente e saber mais, não é? Obrigado pela visualização e pelo like, caso tenham gostado. Semana que vem estaremos juntos na segunda e última parte, combinado? Encontro marcado então, hein? Agradecemos enormemente e fiquem na paz. Um abração.